Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, botãozinho vermelho, clica lá. Se possível, clica no sininho também, para que todas as mensagens que forem lançadas aqui chegue aí para você, né? Pisca aí para você, você vai saber das mensagens aqui. E as mensagens a gente lança normalmente segunda, terça, quinta e sexta, mas às vezes a gente lança na quarta, lança no sábado. Então, para você ficar ligado e não perder nenhuma mensagem, clica no sininho. Beleza? Então, Jesus, ele falou pra gente sobre os templos. Pois é, exatamente, o templo é o galpão, né, tudo mais. Só que naquela época, o povo estava idolatrando, a religiosidade tinha tomado conta de tudo. Isso é bíblico. Então havia religião que era muito forte e as pessoas idolatravam o templo, ok? Jesus vem e acaba com isso tudo. Ele fala, olha, eu destruo esse templo em 3 dias e em 3 dias eu vou edificar. Ele estava falando dos 3 dias dele mesmo. Então o templo parou de ser ali, né, físico, e passou a ser em nós. Muita gente tem confundido isso, parece que Paulo foi chamado para pregar para os gentios e Pedro foi chamado para pregar para os cristãos, mas parece que eu fui chamado para pregar para as pessoas que juram que a igreja não é importante. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então vamos lá, vou fazer mais um vídeo sobre isso. Você inclusive pode ver alguns desses vídeos aqui, tá? Eu tenho Jesus no meu coração, não preciso de igreja, esse é o tema de um vídeo. Tem outro, Deus não mandou abrir igreja, Jesus não mandou abrir igreja. Então vamos mandar mais esse aqui, tá? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por que foi falado isso? Justamente por causa da religião, que eles idolatravam o templo. Por causa disso, muita gente aí que se diz, jura de pé junto que é cristão, estão dizendo que são cristãos. Deixa eu te explicar. Você orar não te leva para o céu. Você ler a Bíblia não te leva para o céu. Você ir à igreja não te leva para o céu. Rico, mas isso é heresia. Calma, vamos lá. Nada disso te leva para o céu. O que te leva para o céu é Jesus Cristo. Pelo que Ele fez na cruz, Ele abriu o caminho para você entrar. Ah, então eu não preciso fazer nada. É só eu aceitar Jesus, receber Jesus no meu coração e eu vou para o céu? Não. Você precisa entrar, só vai entrar no céu quem é cristão. E o que é o cristão? O cristão é aquele que anda como Cristo andou. Eu sou pipoqueiro, eu faço pipoca. Eu sou açougueiro, eu entendo profundamente de carne. Então, se eu sou cristão, eu ando como Jesus andou, ok? Cristão, ando como Jesus andou. Inclusive, tem um card também aqui, ó. Crente e cristão, qual é a diferença? Eu curto muito o cristão, porque você é a imagem de Cristo no sentido não só visual, mas você também anda como ele andou. Se alguém te ver na rua, vai falar, esse cara é cristão, quer ver? Esse cara é cristão por causa disso que ele fez. Cara, isso é legal, isso é bacana, poxa, que bacana. Agora, infelizmente, a gente está sendo pichado, o cristão está sendo pichado, sabe por quê? Por causa do não cristão. Tem uma coisa que Paulo fala para a gente ter cuidado. E isso é muito interessante. Paulo fala para a gente ter cuidado com aquele que se diz irmão, aquele que se diz cristão. Com este, nem antes comais. Isso é o que Paulo fala. Traduzindo, versão Rico Rocha, olha aqui. Com o cara que se diz cristão, cara, se afasta desse cara, porque você pode se contaminar. Porque a Bíblia também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Vou traduzir também. Você andar com pessoas que se dizem cristão e não são, isso vai te levar para esse caminho. Porque existe uma teoria de que você é a média das 5 pessoas que você mais admira e anda. Exatamente. Sabe como é que funciona tudo isso? Eu vou explicar tudo isso agora. Se você anda com jogadores de basquete, admira jogadores de basquete, você vai acabar jogando basquete, vai acabar sendo influenciado. Você é a média disso. Tá? Agora, se você anda com pessoas que bebem, fumam, fazem um monte de coisa errada e tal, você admira pessoas assim, não, fulano de tal é sinistro. 5, tá? 5 pessoas que você mais anda. Ó, lembra aí as pessoas que você mais admira e anda aqui, ó. A pessoa que você vê lá na internet, não, caramba, eu sou fã do fulano, caramba, eu admiro muito fulano, não, meus amigos, não sei o que e tal. Imagina esses 5, separa esses 5, você é a média desses 5, ok? Pode ser que você esteja espantado agora para ser a média desses 5, mas tudo que você pensa, tudo que você raciocina, o jeito que você fala. Por exemplo, se você for eu sou carioca, né?
se eu sair daqui e for para a região sul do país, se eu for lá para o Rio Grande do Sul e ficar lá durante, sei lá, um ano, eu vou começar a falar os S's, eu vou começar a falar tchê, né? Eu vou começar a cantar, né? Falar cantando como o pessoal. E mesma coisa de lá para cá. Se vir, ele não perde totalmente, mas ele vai começar a falar um biscoito, né? Não é bolacha, é biscoito. Ele vai começar a falar biscoito, vai começar... duas laranja, olha só. É do povo, entendeu? Então, se você começa a andar com pessoas... Agora, se você admira Billy Graham, admira Charles Spurgeon, admira Smith Wigglesworth, cara, esse cara é maravilhoso. Estou lendo um livro dele, meu irmão. Vê esse cara, Smith Wigglesworth. Vê esse cara aí que é sensacional. Então você vê esse tipo de galera, você admira esse tipo de galera, você anda com um cristão sério, cristão maduro, cara, tu é a média dessa galera. E tu vai só subindo, só subindo. Então, quando você fala que a igreja não é importante, vamos voltar aqui para a igreja, né? Aí Paulo fala, com esse que diz falso cristão. Não, sou cristão. Tá, mas você lê Bíblia? Não leio. Você vai à igreja? Você congrega, né? Porque ir à igreja também não ajuda nada. Ir só não adianta. Você tem que congregar, fazer parte. Existe diferença. Então você chega e fala, qual a igreja que você congrega? Não, eu não vou à igreja. Jesus está no meu coração, eu não preciso disso. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? O pessoal tá levando muito isso. Teve um inscrito em uma das plataformas que eu tô, que, inclusive, se você quiser me seguir em outras plataformas, Rico Rocha, você bota lá no YouTube, no YouTube. Aqui no YouTube é Rico Rocha Oficial. Se você quiser ir lá no TikTok, no Quai, no Instagram, Rico Rocha, beleza? Acho que só a diferença é no TikTok, que eu acho que tá rico.rocha. Mas enfim, bota no Google Rico Rocha, você vai me achar pra caramba. Rico Rocha com K. Então, um inscrito me mandou assim, me mandou um vídeo de um cara extremamente soberbo e pautado em Atos 17, 24. Deus não habita, até com um templo de Salomão do lado. Provavelmente esse cara se irritou com a igreja. Alguma pessoa da igreja, a igreja de Jesus, inclusive outro card maravilhoso aqui é: quem é você? Pilatos ou José de Arimateia? Quem é você? O juiz que fica julgando todo mundo, que diz como deve ser? Ou você é José de Arimateia, que cobre o corpo? Vídeo interessante esse, tá? A questão é que você deve pensar o que você tem feito para dizer que é cristão. Porque o que queima o cristão é o não cristão. Até o André Valadão falou um negócio muito legal. Ele falou que o não cristão está começando a dizer para o cristão como é que ele deve falar, como é que ele deve vestir, como é que ele deve comer, o que ele deve fazer. Então, cuidado com as pessoas que se dizem cristãos. Essas pessoas, elas têm que andar como Cristo. A palavra de Deus diz em 1 João 2:4, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, você dizer que é cristão não significa absolutamente nada. O que interessa é o que você faz, o que você passa, o Cristo que está em você. Aí é diferente. A igreja serve para quê então, Rico? Se orar, se ler a Bíblia e se congregar, não leva para o céu. O que te leva para o céu é o Cristo que está em você. O que você está fazendo? A Bíblia fala, se a igreja não fosse importante, ela não seria a noiva de Cristo. Cara, a Bíblia fala que a coisa mais importante para Jesus quando voltar é a noiva. Então, a palavra inclusive fala sobre a analogia das virgens. Existiam 10 com a lamparina acesa e 10 com a lamparina apagada. E Jesus falou para outras 10, cara, não vos conheço. Jesus vai dizer nos últimos dias, pessoal que acha que uma vez salvo, sempre salvo, não existe isso. A Bíblia fala, Jesus fala que nos últimos dias ele vai dizer, você, qual foi? Ah, pô, beleza, ó, entra no gozo do teu Senhor. Mas muitos vão dizer, Senhor, no teu nome expulsei demônios. No teu nome eu fiz milagres e maravilha. No teu nome, no teu nome, no teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Aparta-te de mim, maldito, porque não te conheço. Conhecer, a Bíblia fala do conhecer, quer dizer intimidade, né? Adão conheceu Eva e nasceu seus filhos. Isaac conheceu Rebeca e nasceu seus filhos. Então conhecer é intimidade. Jesus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fala de conhecimento, fala de intimidade, de conhecer. Então, o que eu faço então? Você precisa ser cristão. Para você ser cristão, vamos supor, você vai estudar medicina. O que você tem que fazer? Você tem que ir na faculdade. E aí quando você vai trabalhar, você vai o quê? Vai no trabalho, lá no lugar. Assim é a igreja. Você vai na igreja para aprender, você vai na igreja para ser igreja. Ser igreja é o quê? É você ajudar os outros, é você se ajudar,
é você fazer parte daquela comunidade para mudar aquela região, orar por aquela região. Então, sempre quando você vai para a igreja, você deixa o celular de lado, desligado, você está focado ali só na tua adoração, só em falar com Deus, só aí você lê a Bíblia, você medita, você é confrontado, aquele teu irmão fala, pô, fulano, tá errado aí. Mas hoje em dia tem os que se dizem cristãos cheios de mimimi. Eles não podem ser arguídos, não podem ser confrontados. E onde aconteceu isso, Rico? A Bíblia fala que Paulo chegou na cara de Pedro e falou, Pedro, tá agindo com dualidade aí, não tá legal não. E Pedro, crente maduro, olha aí, ó, chegou e falou, pô, Paulo, tem razão aí, cara, verdade. Então, o crente tem que chegar pro crente e falar, cara, não tá legal isso, tá errado. Agora, tem gente que acha que o crente sai por aí falando com um monte de pessoas na rua, tá passando na rua, tá em pecado, hein, tá todo errado. Não, cara, o crente, ele tem que ser maduro. Até a Bruna Carla chegou e disse, ela ficou botando o dedo na ferida dos outros. Não, ela chegou para um amigo dela, que é homossexual, o cara falou, poxa, ó, tá esse card aqui, ó, vê aqui, tá? O crente não fica saindo por aí, não. É quando a pessoa vai para ele e fala, Rico, eu tenho amigos homossexuais, ateu, de umbanda, eu tenho de tudo. Agora, se essa pessoa me dá abertura e chega para mim e fala, poxa, Rico, eu queria mudar de vida, eu queria, poxa, o que você acha? Aí eu tô falando com ela, tô transmitindo a ela o que ela pediu. Não estou apontando o dedo para ninguém, não saio no meio da rua se eu vejo alguém requebrando e falo, meu irmão, isso é pecado. Não, cara, cada um vive a sua vida, cada um vive a sua vida tranquilo. Agora, o mal é que todo mundo quer ditar regra. Não, cara, não tem que ditar regra para ninguém. O gay quer ser gay? Seja gay, tranquilo. Agora, o problema é quando o gay entra para a igreja e quer continuar sendo gay dentro da igreja e quer fazer parte da igreja, quer se batizar. Inclusive, outro card aqui, tá cheio de card hoje, né? Mais um card aqui, tem um casal de homossexual e um deles queria se batizar nas águas e a igreja não deixou. O cara queria continuar sendo gay, queria continuar casado com o seu companheiro e queria se batizar, não faz sentido. O líder que batizar uma pessoa dessa está enganando a pessoa, porque o batismo é uma vida nova, é nascer de novo, é andar com Cristo, é dizer, cara, agora os pecados ficaram para lá e agora eu quero andar como Cristo andou. Então, para resumir aqui, o que é importante então? Para você ser um cristão, você precisa fazer 3 coisas para você continuar crescendo. A Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até que se torne o dia perfeito. Lembra da faculdade? Então, você precisa orar, tem que ser diário isso. Para que orar? Você precisa se conectar com Deus. Cada vez que você se reúne com Deus, cada vez que você traz a presença de Deus, você começa a ficar parecido com Ele. Segundo, você precisa ler Bíblia, você precisa entender esse Deus que você serve. Você precisa saber ali, porque é muito importante, porque Jesus, se não soubesse de Bíblia, quando chegou lá no deserto, Satanás ele chegou e falou, ó, transforma a pedra em pão. Aí Jesus falou, cara, está escrito, não só de pão viverá o homem. Satanás chegou de novo e falou, se joga aqui embaixo, que está escrito. Ó, Satanás também sabe de Bíblia. Ele falou, está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito. Jesus, pautado, Jesus era ninja, chegava e falava, ó, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você não entende de Bíblia, você é alvo fácil para Satanás. Você precisa entender, porque o mundo tem leis, tá, espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades no ar. Principados e potestades são grupos de anjos. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a luta é espiritual. Então você tem que você tem que entender do mundo espiritual para você não passar alguns perrengues. Então é como faculdade, você vai melhorando. Mas como você vai melhorar? Orando, falando com o Criador. 2, lendo a Bíblia, entendendo isso para que você possa lutar, né? E terceiro, e esse é importante, você precisa congregar, ir à igreja, frequentar a igreja, ser membro da igreja, porque lá você vai ser confrontado, lá você vai ajudar pessoas, lá você vai ser ajudado, lá é a faculdade, você vai estar, né, e sempre você vai estar contribuindo para aquela comunidade. E isso é importante. Ah, Rico, mas eu discuti com a pessoa lá da igreja. Meu amigo, não tem problema, libera perdão e vai para outra igreja, simples assim, só não fique fora da igreja. Você sozinho em casa, você é alvo fácil. Satanás, ele, nesses últimos tempos, ele está pegando até uns caras que se dizem teólogos e tal, o cara fala ali e você acaba se convencendo. Gente, pelo amor de Deus, o que está funcionando já há tanto tempo, continua funcionando. É oração, é Bíblia e é igreja. Acabou. A igreja, tem muita gente egocêntrico que não consegue se submeter a uma liderança. Eu pago minhas contas e tal, como é que o cara vai falar comigo isso, isso, isso? Amigo, a igreja é isso, você precisa aprender. A Bíblia diz, como ferro afia o ferro, assim o homem ao seu companheiro. Sabe o que isso quer dizer?
quer dizer que você, o teu ego, vai ser lixado. Aquele teu irmão lá vai te lixar para você ficar humilde, para você ficar macinho. Uma das piores coisas que tem são pessoas egocêntricas, principalmente as que se acham muito inteligentes. Essas ficam fora da igreja e acham que tudo é heresia, que lá é tudo para dar dinheiro para o homem, que é para sustentar pastor. Amigo, se você acha que não tem que dar dinheiro, não tem que dar dízimo, oferta, nada, sem problema, só continua indo. Deus vai te quebrando, Deus vai te moldando. Você vai querer fazer parte daquele lugar, você vai querer fazer, cara, Deus, eu quero fazer parte disso, sabe? Toda vez que eu vou à minha igreja, eu vejo falando sobre as obras sociais e tudo que está acontecendo. Foi nas favelas, ajudou os pobres, o pessoal da rua deu casaco, prostíbulo, o pessoal foi no prostíbulo, o pessoal orou pela galera. Sempre quando eu vejo isso, eu falo, cara, eu preciso fazer parte disso, eu quero fazer parte disso. Muitas igrejas, o pessoal fala, dízimo e oferta. Cara, se não falar do dízimo e oferta, eu vou lá no final do culto e vou dar o meu dízimo e a minha oferta. Eu preciso disso, sabe por quê? Porque é ingratidão eu não fazer nada por aquilo que está fazendo tanto por mim. Sabe, aquele lugar, a igreja faz tanto por mim. Inclusive eu já passei necessidade, tá? Passei necessidade financeira, já passei necessidade, não consegui ir para a igreja. E a igreja me deu comida, e a igreja me deu a passagem para ir para a igreja. A igreja me ajudou quando eu não tinha nada, quando eu fiquei sem nada, quando eu fiquei à mercê, né, do nada. E Deus me ajudou em todos os momentos. Então a igreja, ela ajuda várias pessoas. Talvez você nunca precisou, glória a Deus. Mas como eu conheço bem, então eu fico muito à vontade de dizimar e semear naquele lugar. Tá bom? Então não se torne alvo fácil para Satanás. Quando você sai da igreja, você fica frio. Satanás quer isso, te esfriar. E ainda mais, buscar pessoas de agora que se dizem teólogos para colocar na sua cabeça uma verdade que não é verdade. Algo que para você parece verdade porque para você faz sentido. Porque alguém te machucou, você não quero mais ir lá. Aquelas pessoas, vai em outro, não tem problema. Só não deixa de ler a Bíblia, só não deixa de orar e não deixa de ter uma vida com Cristo. Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de congregar. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós entendemos que eu preciso orar, eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender mais desse mundo. O Senhor é tão bom que nos deixou um livro, um manual, para que a gente possa entender melhor as coisas que acontecem. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos faz, Senhor, cada vez mais apaixonados pela Tua noiva, apaixonados pela igreja, essa que o Senhor vai voltar para buscar. Que possamos ser assim como aquelas virgens com as lamparinas acesas, para quando o noivo chegar, a gente esteja preparado para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a entender isso. Eu oro para o meu irmão, pela minha irmã, e ainda estão lutando com isso, para que em nome de Jesus, Pai, essa luta acabe e eles se rendam ao doce Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, convence eles agora. A tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Toca, Pai, em nome de Jesus, para que eles consigam alcançar essa graça de estar naquele lugar e te adorar. E orarem ao Senhor, e leiam a Bíblia e descobrirem quão maravilhoso é o Senhor, e dizer como Davi, o que darei eu aos benefícios que nos tem feito? O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que nos tem feito? Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, eu quero abençoar a tua vida. Amém? Que você consiga encontrar nesse canal Jesus, que, como diz Calvino, apesar de não ser calvinista, ele diz uma frase muito legal: se você vê alguma coisa boa em mim, isso é Jesus. Se você vê alguma coisa má, isso sou eu mesmo. Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.